nesse trabalho eu pude detectar que realmente existe dificuldade de dar limites. Mas isso não tem nada a ver com a nacionalidade. Ah, não é? É um problema universal, praticamente. Por quê? Porque uma série de variáveis que vieram acontecendo, que a gente até já citou algumas durante os nossos programas aqui anteriores, levaram a que se identificasse a questão de dar limites com tirar a liberdade. Ou, pior ainda, por excesso de psicologismo, como eu chamo, né? Quer dizer, interpretação distorcida de conceitos de psicologia, as pessoas começaram a achar que se você diz para o teu filho que não pode fazer determinada coisa, obrigatoriamente isso vai causar um trauma. Então, é um erro conceitual, porque trauma não tem obrigatoriamente ligação com limites. E também porque as pessoas confundem muito frustração com trauma. E isso tanto é verdade que não é um problema brasileiro, que o livro está sendo traduzido para várias línguas, o que mostra que lá também existe esse problema, senão nem o editor ia se interessar pelo assunto, né? Então, isso é uma coisa importante, quer dizer, é uma coisa que aconteceu como um movimento mundial, que começou primeiro com os hippies, né? Que é proibido proibir. Exatamente, com aquela coisa de faça o amor, não faça a guerra, que tem uma mensagem muito importante, mas que acabou derivando para essa ideia de é proibido proibir, temos que fazer tudo o que a gente quer. Liberdade. Liberdade total. Depois começaram as experiências educacionais de Summerhill, né? Em que a regra básica era deixar as crianças se autodeterminarem. E isso foi vamos dizer assim, exacerbando na medida em que as pessoas, com o tempo, começaram a conhecer também os conceitos freudianos. Aquela história de que a culpa de tudo é do pai ou, em geral, mais ainda da mãe, né? Que a teoria dele realmente culpabiliza os pais por muitas coisas, mas não por tudo. E as pessoas que começaram a ouvir, né, falar, mas que não eram especialistas no assunto, que não tinham estudado muito, começaram a repetir. E aí a distorção começou. Então, uma coisa que aconteceu foi que os pais começaram a achar que dar limite obrigatoriamente era uma coisa ruim. Nesse estudo que eu fiz, a gente pôde perceber realmente uma evolução, né, de uma linha de pais mais autoritários para uma linha muito mais liberal, e que era um processo que estava em andamento. E que hoje a gente pode dizer até que a gente está conseguindo reverter, graças a um trabalho incessante que eu comecei em 89, percorrendo o Brasil inteiro, dando palestras, cursos, exatamente falando disso. É preciso que a gente tenha, dê limites, mas sem achar que isso vai fazer mal para o teu filho. Se você acha isso, é melhor não dar limite. Né? Porque tudo que você faz com medo, com culpa, acaba redundando E a criança percebe, não é? Exatamente. Então, o que eu gosto de definir, né, como dar limites é uma frase que eu criei, que ela sintetiza isso. Que as pessoas acham que dar limite é dizer não para tudo. Né? Eu não vou dar limite para o meu filho, coitado, o mundo já é tão ruim hoje em dia, já tem tantos problemas, como é que eu vou fazer isso, né? Coitadinho, se eu puder dar para ele tudo agora, vou evitar que ele sofra no futuro. Não, porque dar limite não é dizer não para tudo, é dizer não sempre que for necessário e sim sempre que for possível. E você vai perceber que tem muito mais possibilidades na vida de dizer sim do que dizer não. Mas na hora que tiver que dizer um não, você tem que dizer um não enxuto, concreto, seguro e que não pode voltar atrás. Então, pensa antes, né, para dizer o não necessário. Eu estou acompanhando o que você está falando. E esse dizer não. E agora eu estou pensando em termos de pais. E eu tenho a impressão, e aí, com toda a sua experiência, que o não mais difícil não é aquele que você tem que dar para o filho, mas para si mesmo, para a sua dadivosidade. Nem sei se existe esse termo. Não, mas é bom. Né? Quer dizer, o filho nem pediu, isso, o pai já está dando. Exatamente. Isso é o quê? Uma interpretação errada do que seja amar. Fruto da influência da sociedade consumista que a gente vive. Então, amar é dar coisas. Antigamente, amar era dar amor,
carinho, si. afeto, se dar, né? Hoje isso está tão complicado que até os casais, né? A gente sabe que o número de pessoas que se separa hoje chega a 50% e a previsão que chegue a 2/3 os casais que estão começando a sua relação hoje, quer dizer, 66%. Então as pessoas não sabem se dar. Isso é preciso que a gente reconstrua esse conceito, é preciso que a gente ensine as pessoas de novo a se darem sem pensar em coisas materiais. E se dar é isso também, ensinar o teu filho o que é certo e o que é errado, né? Isso é muito importante. Eu quero gravar o que a senhora falou. Vai chegar a 2/3, está falando... de casais separados. Os estudos indicam que porque até 2010... hoje pelo IBGE, Censo Brasil 2000, está dando 52%. Já passou de 50%. Dos casais se separam nos 10 primeiros anos de vida conjugal. Seja casado em cartório ou em igreja, ou qualquer outra forma de união. É assustador isso. E um outro estudo interessante que até eu quero colaborar e trazer aqui, não foge do assunto porque nos interessa a questão da comunicação também na hora de dar limite. Como o senhor falou muito bem, se a pessoa não tem limites para si, como é que vai dar para o outro, né? Então, o casal se separa e um outro estudo que eu li, além desse prognóstico aí, que realmente é um pouco assustador, mas eu li também que, em média, os casais hoje conversam 2 horas por semana. E mesmo assim se separam tanto. Agora imagina, né? Se conversassem mais. Eu não sei se eu separar mais ou separar menos, mas de qualquer maneira é uma coisa impressionante isso, né? E foi tão interessante que nós esquecemos completamente. Estão dando sinais para nós parar. E vamos entrar em poucos minutos em outro bloco. Certo. Bom que tem sido termos a professora e educadora e filósofa e escritora Tânia Zaguri, e mãe e esposa conosco falando de educação. Tânia, nos conte, palmadas, gritos, surras são instrumentos corretos para pôr limites? Eu não acho, né? Não é só uma questão de achar, né? Existem muitos estudos que mostram que a agressão física, que é a palmada mesmo, a palmadinha leve no bumbum, é uma agressão física e, como tal, ensina que se o objetivo é válido, digamos, entre aspas, então o método também é válido. Então, escute, Tânia, mas o que a gente sente? É que chega um momento que os nossos filhos estão pedindo aquilo. Mas a criança só chega nesse momento. Lembra daquele programa passado que a gente falou das 3 etapas? Acho que até é bom a gente repetir, né? As 3 etapas. Por que o pai e a mãe, hoje, e é impressionante isso, no Adolescente por Ele Mesmo, né, esse livro que eu fiz com os jovens, eu perguntava para eles se eles já tinham apanhado alguma vez. Eu pensei que ia dar alguma coisa em torno de 20%. Sabe quanto deu? 79,8% dos pais, 80%, né, basicamente, batem nos filhos. E a outra pergunta em seguida era: vocês hoje ainda apanham? Porque esse estudo foi feito com jovens entre 14 e 18 anos. E aí esse índice caiu de 80% para 7,7%. Mas ainda então batem na criança pequena e no adolescente não batem quase. Por quê? Porque no fundo, todo pai e toda mãe que batem sabem que essa não é a melhor maneira, nem a que lhe agrada. Você bate porque o que eu chamo palmada, eu chamo de pedagogia do desespero. Ou seja, você vai deixando, tem medo de dar trauma, né? De qualquer coisa que você diga não vai dar trauma. Então você vai deixando. Quando a criança está impossível, porque obviamente que uma criança que vai crescendo, fazendo tudo o que quer, e um belo dia o pai não aguenta mais e resolve dar um limite, aí a criança não obedece. Por quê? Porque ela passou 3 meses fazendo tudo o que quer, um belo dia você chega com a cabeça quente, aí enche o menino de palmada, porque ele não vai obedecer, porque ele está acostumado. Então, essa coerência é que é importante. Uma coisa que não pode hoje, não pode amanhã, por isso que eu acho importante que quando a gente fixa um limite,
esse limite tenha por base não o que está na moda, não o que o seu vizinho faz ou deixa de fazer, não o que o seu pai fazia, por isso eu vou fazer também, e sim um fundamento educacional. Esse tem sido o meu trabalho, dar base para os pais. Eu não resolvo nada para ninguém, cada um é autossuficiente para tomar suas decisões. Eu procuro, como professora, transmitir os achados, né, da psicologia da educação. Nós sabemos hoje que bater não ensina nada para ninguém. Aliás, minto, ensina. Ensina que ele pode bater no outro também. Porque se o pai dele, que é a pessoa de confiança, de segurança, bate nele, então se o irmãozinho dele estiver pegando o brinquedo dele, ele também pode bater no irmãozinho dele. Ele também ensina que o mais forte pode se prevalecer do mais fraco, né? Porque é exatamente o exemplo que o pai está dando. Então, se ele seguir essas 3 etapas, diálogo, quer dizer, vamos conversar, explicar 3, 4, 5 vezes, estabelece um teto, para não ficar falando 30 vezes a mesma coisa, porque é aí que você bate. Como você falou muito bem, Mara, chega uma hora que, poxa, a criança está pedindo. Ela está pedindo porque ela mesma fica impressionada. Mas será que eu posso mesmo fazer tudo? Deixa eu tentar, deixa eu espiar, né? E aí você pega e mostra desse jeito. É muito melhor você dialogar, explicou 3, 4 vezes, antes de você começar a ficar nervoso. Quando você sentir que já está ficando impaciente, passa para a segunda etapa, que é a da autoridade. Olha, meu filho, acabou o papo, já te expliquei, não pode comer o chocolate todo, não, porque tem outras pessoas aqui na mesa. E também pode te fazer mal. Já falei, agora para agora. Não, mas eu vou comer mais um. Teimou mais, passa para a terceira etapa, responsabilização. Você vai mostrar para o teu filho desde pequeno que ele é dono do livre-arbítrio. Ele tem direito a decidir, mas também tem que enfrentar as consequências do seu ato. Então, comer o chocolate todo, amanhã você comprou outra caixa, todo mundo vai comer, menos ele. Algumas pessoas às vezes dizem para mim, mas isso é chantagem? Lógico que não, gente. É um uso totalmente inadequado da palavra chantagem. Chantagem é quando você faz mal a alguém porque você detém algum poder sobre ela ou algum saber sobre alguma coisa que pode prejudicá-la. Agora, quando você está fazendo isso, você está ensinando teu filho a dividir, né? Como sempre a Bíblia nos ensina. Vamos dividir as coisas, né? Vamos dividir o pão, vamos dividir o amor. Então é isso. Você não está fazendo mal para o teu filho, você está fazendo bem. Adição tem muito a ver com falta de limite. É verdade. Explica. Vamos fazer essa relação. Você cresceu fazendo tudo que você quis, né? Então, se você quer experimentar cocaína, você vai experimentar, porque quem que vai te dizer que não? Eu posso tudo. É a visão do super-homem do Nietzsche, né? Você pode fazer tudo o que você quiser. Não. Todos os seres humanos têm um limite. Padre Haroldo mostrou muito bem. Nem que seja a morte, que é o último limite que o homem não pode transpor. Todos nós vamos morrer. Então, se a pessoa cresce achando que ele pode não ter limite, ele vai se frustrar, aí sim, e vai se traumatizar, porque a vida vai mostrar para ele que todos nós temos limites. Sabe como sobre diálogo? Eu tenho experiência recentemente, vou ser muito breve. Para alguns meses eu trabalhei na rua com o grupo pior que conheci em toda a minha vida. E não tinha muito êxito, não. Porém, o diálogo com ele deu algum êxito. Nada mais. Só dialogando e ajudou. Imagina dialogando com pessoas que são boas, é muito melhor, dá muito mais resultado. E eu sempre digo que que o ser humano, eu acredito muito nisso, ele é bom por natureza. Eu acho que se não são 100%, 99,5%, todo mundo quer ser bom. Por quê? Isso tem a ver com a autoestima. Todo mundo quer se sentir produtivo, que fez o bem para alguém, né, que conseguiu produzir alguma coisa. E isso está na Bíblia também, não é? Porque tudo que Deus criou era bom, né? Ele confirmava cada coisa que ele fazia. O ser humano é bom. É um ser essencialmente bom. E todo mundo quer isso. Às vezes, circunstâncias da vida ruins, adversas, que ele teve, podem ter levado a ficar tão agressivo, tão violento, como até o Padre Haroldo disse, olha, não tive muito êxito. E isso é difícil, né, Padre? Então, porque a gente conhece o trabalho dele, o empenho, mas às vezes fica difícil voltar. Mas sempre se consegue alguma coisinha, porque todo mundo quer dizer assim, poxa, eu sou amável.
A autoestima basicamente se monta em cima desse conceito. Eu sou importante. Importante não no sentido de arrogância. Importante assim, posso realizar coisas. Sou capaz. E o outro, eu sou amável. Ou seja, capaz de ser amado. Né? Agora, quando nós falamos o programa quase todo sobre limites, a minha pergunta é, o que traumatiza uma pessoa? Olha, trauma é a primeira coisa importante. Quando você dá limite, aí a mãe que está nos ouvindo ou o pai vai dizer, mas, ô Tânia, quando eu dou limite pro meu filho, ele chora, ele fica triste. Isso é frustração. Frustração é todo desejo não alcançado. Todos nós nos frustramos diariamente. Até estou frustrado que está acabando o programa, né? E eu queria falar mais. Nós também, muito. Pois é, a frustração é isso. Agora, trauma é quando acontece uma coisa muito grave. Esses meninos que o padre referiu, esses são meninos traumatizados pela vida, sem comida, sem casa, ou espancados, crianças violadas sexualmente, crianças que não têm afeto nenhum, crianças que são frequentemente diminuídas, humilhadas. Isso dá trauma. Agora, você dizer para o teu filho, não pode comer isso tudo, vamos dividir, ou então vai te dar dor de barriga, ou então você vai para a escola sim, não tem nada de escolher, não, vai para a escola. Isso não dá trauma. Dá frustração. Por isso que a capa do livro tem esse menininho chorando. Uma carinha alegre e uma carinha triste. Limites. Então aqui, ó, o menininho está chorando. Ele vai chorar. É importante que os pais saibam disso. Ele vai chorar, mas no final do tempo, ele não tem trauma, ele sorri, porque ele aprendeu que algumas coisas... Olha, ô Tânia, só diga para encerrar, porque estamos chegando ao fim do programa. Sim. Educa-se um adolescente, uma criança, colocando limites da mesma forma ou de forma diferente? Bom, é um pouco diferente em algumas coisas, rapidinho. Criança pequena, fala-se pouca coisa, curta, objetiva e tenta se distrair. Uma criança de 2 anos, se ela quer fazer uma coisa, ela fica tentando, distrai ela, propõe outra atividade. E diz, isso é muito feio, vamos fazer uma coisa legal. Você convence uma criança de 3, 4, 5 anos facilmente. Agora, um adolescente, a gente tem que dialogar mais. Porque, como Jean Piaget dizia, um grande educador que estudou o desenvolvimento humano, ele dizia, a moralidade do adolescente é a moralidade da cooperação. Ele precisa entender para aderir. Estamos entrando em outro programa agora, da outra pessoa. Mas semana que vem, vamos falar uma coisa, amor exigente e educação. E eu quero ouvir cada palavra. Reze por mim, nós. Reze por nós. Rezo para você.